Olá pessoal, bem-vindo ao canal Semeando Boas Sementes Oficial. Um canal de meditação, de leitura, de estudo da Palavra de Deus. Aqui nós iremos compartilhar com vocês e refletir sobre a Palavra. Fique até o final, vai ser muito abençoado esse vídeo. Esse podcast. Exatamente. Nosso novo podcast. Novidade aqui no nosso canal. Então, pessoal, lá no início de tudo, quando Deus criou o homem, né, Adão e Eva, eles pecaram, né? Eles pecaram ali, acarretou, né, toda essa consequência até então de não obedecer, né? Então ali Deus estabeleceu ali comer do fruto, mas daquela árvore não pode comer. E eles foram lá desobedecer e comeram. E ali eles abriram, né, o coração ali para o mal. Eles foram seduzidos, né? A Eva foi seduzida pela serpente, né, que ali representava o diabo. E eles pecaram. Então, eles pecando, então veio toda essa trajetória. Mas com a nova aliança, que é Jesus Cristo, que Deus enviou seu Filho, para que possamos ter, além de tudo, principalmente a salvação. Se você analisar bem, Deus, quando estabeleceu regras, disciplina, então não tem como ser humano, pessoal, não tem como ser humano viver longe de Cristo, viver longe da dependência de Deus, não tem. Porque é como a água é necessidade humana. Se você não beber a água, vai ter consequências no seu organismo. A mesma coisa a árvore. A árvore, se ela não estiver plantada junto, ou se não tiver arregar, né, que se fala, né? Arregar ou a planta, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver, não vai dar fruto, não vai se estabelecer. Então, tá entendendo? Existe uma necessidade humana do homem. Nós precisamos de Cristo. Por isso que a gente não entendemos. Aliás, eu consigo entender, porque você também, melhor dizendo. Por isso que as pessoas, elas vivem na bebida, nas drogas, na prostituição, na jogatina, nos vícios. Resumindo, no lamaçal do pecado. Porque elas buscam a felicidade, os prazeres, preencher o vazio com coisa que não vai preencher, com coisas, com qualquer tipo de coisa, como eu falei. E esse vazio só será preenchido com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Então, a mensagem de hoje, nós iremos falar sobre isso. Porque sem Cristo, sem Jesus, não dá, pessoal. Você pode ir numa festa, num show, e beber, usar drogas, fazer o que você quiser. Fazer o que você quiser. Mas quando você voltar disso, vai ter um vazio imenso. Pode ser uma falsa alegria. Entendeu? Então as pessoas buscam isso. Mas a nossa alegria, a verdadeira alegria, o preenchimento desse vazio, esse buraco existe dentro da pessoa, só vai ser preenchido com a presença de Deus. Então vamos ler essa mensagem em João 15. Vamos ler do 1 ao 10, do primeiro versículo ao 10. Vamos ler assim, antes de ler, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nos dá entendimento, sabedoria. Fala conosco, fala com essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo. Espírito Santo, trabalha na mente, no coração, abre nosso entendimento, Senhor. Fala conosco,
nos mostra, nos dá força e sejamos cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Eu sou Jesus Cristo. E meu Pai, quem é o Pai? Deus, é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Quem é a videira? Jesus. Assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós a varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha só. Sem Jesus, você pode buscar alegria em outras coisas, mas não vai achar. Tenho certeza absoluta. Você vai ter uma falsa alegria, ali momentânea, mas a verdadeira alegria não terá. Você só terá a verdadeira alegria em Jesus. Quem falou isso foi Deus, pessoal. Não tem como ter a verdadeira alegria sem Jesus. Então, no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara se secará, e os colhem, lança no fogo e arde. Sabe o que isso quer dizer? O destino eterno da pessoa, ela que escolhe, pessoal. Não escolhemos nascer, né? Tem um ditado que nós não escolhemos nascer, mas podemos escolher para onde iremos passar a eternidade. É verdade. Então, se nós não tivermos de viver com Cristo, a eternidade será um lugar ardente. Qual é o lugar ardente, pessoal? Que a Bíblia fala. Você sabe, onde tem fogo e ranger de dentes. Ninguém quer ir para lá, mas as nossas escolhas podem nos tirar, nos levar fora desse caminho. São nossas escolhas. Então, vamos continuar aqui no 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto. Assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Olha só, interessante. Se a gente guardar os meus mandamentos, se a gente guardar a palavra, viver a palavra, nós iremos viver no verdadeiro amor, o amor de Cristo, a verdadeira alegria. Então, esse é o verdadeiro amor. Se mesmo guardar o meu Pai, permanecer no meu amor. Não, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Então, finalizando, esse é o objetivo, é andar segundo a sua vontade, pessoal. Vamos viver no amor de Cristo. É como eu disse no início do vídeo, não tem como viver sem esse amor, sem essa disponibilidade de andar segundo a sua vontade. Existe uma regra, pessoal. A regra de Deus é essa. Não existe paz sem Deus. Não existe. A pessoa não consegue viver sem esse amor. Ela pode até viver. Ela vai tentar viver. Ela sobrevive. Mas ela não terá os benefícios desse amor.
Não terá. Não é isso? Com certeza. Por isso que a gente vê tantos casos aí de famosos. Vamos botar com pessoas famosas. Pessoas que têm tudo que esse mundo permite ter. Né? Moram nas melhores mansões, comem as melhores comidas, têm os melhores carros, melhores tudo. Mas são pessoas vazias que até confessam, vêm nas redes sociais falando que tem um vazio, um gigante, um buraco imenso dentro da alma daquela pessoa. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. A presença de Deus. Existe um lugar dentro de nós que só o Espírito Santo pode habitar. É um lugar que não tem como ninguém chegar. Nenhum exame, nenhum médico, nenhum medicamento. Psicólogos, terapia. Não existe. Não existe como chegar nesse lugar, humanamente falando, e espiritualmente só através do Espírito Santo. Então, essas pessoas famosas, não só as famosas, a gente está dando exemplo dos famosos, que muitas vezes eles cometem até loucura com as suas próprias vidas, como tem vários casos aí, vários, Hollywood, até aqui no Brasil também, gente. Não precisa ir lá fora não, aqui dentro do Brasil também tem casos assim. Mas por quê? Porque a pessoa era tão vazia, ela só tinha dinheiro, ela só tinha fama, tinha amigos, porque quando você está cheio de dinheiro, né, quando você tem status, com certeza são várias pessoas em volta de você. Os oportunistas. Mas fica sem dinheiro, fica doente, some, a maioria vai sumir. Some mesmo, desaparece do mapa. Então essas pessoas, elas só têm dinheiro, mas não têm a paz que o mundo não conhece. O mundo não conhece a paz, porque o príncipe desse mundo, a sujeira desse mundo, não permite as pessoas terem essa paz. Só Jesus que pode fazer essa transformação, sentir essa paz, esse renovo, fazer essa diferença. Que a gente necessita de Jesus, todos nós necessitamos de Jesus. Até aquele que é ateu, que diz que não acredita em Deus, que Deus não existe, que eu já vi, a gente estava vendo os vídeos, não foi? Nos ateus falando, um pastor sendo entrevistado pelo montão de ateus. E olhando para aquelas pessoas, a maioria jovem, percebe que a pessoa não tem brilho, apagado. Você olha para aquelas criaturas ali, são seres humanos, gente, mas são pessoas completamente sem luz nenhuma. Então, mesmo assim, Deus ama aquelas pessoas, mas só vai salvá-los, só vai mudá-los se eles quiserem. Deus ama aqueles homens e aquelas mulheres. Eles são ateus, mas Deus ama. Como a gente já conhece, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E você não aceitar Deus, você rejeitar a existência dEle, é um pecado assim. Então, é por isso que as pessoas, elas, que eu falei, elas vivem buscando a felicidade em coisas que não vai conseguir. Porque Deus, como eu falei, Deus quando estabeleceu, né, criou o homem para adoração, para ser, nós sermos filhos deles. Ser filho é andar segundo a sua vontade. Agora, tem as pessoas que andam na desobediência, pessoas que não creem em Deus, os ateus, outras pessoas que têm outros tipos de religião, mas tudo tem consequência. A pessoa, o que o homem semeia, assim se fará. Gente, tudo. Então, não tem como viver sem... Não consigo viver sem teu amor. Não existe amor na minha vida, sem dó do seu amor. Aí ele fala assim, para amar, sempre vou te amar, pois o amor supera tudo. Foi isso aí. É lindo, gente. Deixar a gente gosta de louvar, deixar a gente tem que fazer um vídeo só de louvor. Muito importante nós estarmos na presença de Deus, buscar a sua igreja, com os irmãos, a sua casa. Mas ser a igreja de Cristo não só dentro da igreja, aqui fora. Aqui fora, mais importante, hein? Porque a instituição, claro que é importante, importantíssimo.
O cristão tem que ter sua igreja. Mas muito mais do que a igreja, é você ser a própria igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Refletir Cristo. Exatamente, nós temos que exalar o perfume de Cristo. Então, ser um vaso, um instrumento, ser luz em qualquer lugar. Então é importante sermos isso. E nós estamos nessa dependência de Deus. Nessa dependência. Mas parou para pensar? Iremos passar a eternidade com Deus. Eternidade, louvando, adorando. Aquele louvor aí, aquele que a gente gosta. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Esse fundo musical que vocês estão ouvindo a gente falar, e vocês estão ouvindo o fundo musical, é desse louvor. Ai, é muito lindo, eu amo esse louvor. Vamos Finalizar o vídeo. Vamos semear boas sementes. Oficial, gente. É isso aí, pessoal. Deus abençoe você, a sua família. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e compartilha. Se você ainda não faz parte da família Semear Boas Sementes Oficial, vem fazer parte dessa família, deixando sua curtida, seu comentário, seu like e compartilhando. Deus abençoe a todos.